No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a dúvida de uma parceira nossa aqui do Canabinal, que é a Brenda Brás. Pelo Instagram, ela me fez uma pergunta quando ela assistiu um outro episódio que eu gravei sobre dores crônicas em cães. Ela disse: Puxa, que bacana, né? Mas será que isso vale para gatos também? Meu gatinho tem hérnia de disco. Então, eu, claro, fui atrás de artigos sobre gatos para trazer um episódio aqui para ela, né, e para vocês também que possam estar com esse problema, né? E o que eu posso concluir é que existem poucos estudos sobre canabinoides e gatos. Isso quando comparamos com os cães. Sobre dor, então, eu encontrei menos ainda, né? E dentro dos artigos é interessante que os autores eles diziam, né, que observar dor em gatos é mais desafiador do que em cães. Então, se a gente somar, né, a falta de estudos com essa dificuldade trazida pelos veterinários, a gente vê fortes limites aqui, né? Mas ainda assim, vamos ver agora dois estudos que eu encontrei. Então, o primeiro deles é um relato de caso, né? Claro, ele tem pouca evidência científica, mas a gente também não pode desconsiderar os estudos de caso, eles são extremamente importantes, né? Então, o nome do artigo é Relato de caso de CBD e THC como terapia analgésica em um gato com dor osteoartrítica crônica. Então, trata-se de um gato macho, mestiço, de 10 anos, com dor ortopédica crônica. Nesse estudo, o gato recebeu um óleo de cannabis full spectrum, que a gente chama, né? Tá todo mundo lá dentro, mais 1,8% de CBD e 0,8% de THC, a 0,5 miligramas por quilo, via oral, 2 vezes ao dia, durante os primeiros 2 dias. Como o animal ficou um pouco sedado, essa dose teve que ser reduzida para 0,25 miligramas por quilo, 2 vezes ao dia, durante as 4 semanas seguintes. Então, os pesquisadores usaram o índice de dor musculoesquelética felina para avaliar a evolução da dor do gato. Ele tem 17 pontos, né? Que se somam de acordo com as respostas às perguntas que tem nesse questionário. Então, depois de 1 mês de tratamento, observou-se que o animal diminuiu 8 pontos desse índice. Ou seja, né, ele foi de 13, né, no dia zero, ou seja, antes do tratamento, para 5 pontos ao final de 1 mês. Interessante, né? E como reação adversa, observou-se que aquela enzima produzida pelo fígado, a alanina aminotransferase, ela aumentou aproximadamente 3,2 vezes nesse gato com o tratamento depois de 30 dias. Então, por esse estudo, temos dados positivos, mas tem essa questão das enzimas hepáticas, como reação adversa, que inclusive nós já falamos nos episódios para cães, que alguns apresentam também. Então, isso existe, né? O segundo estudo, ele é mais robusto que o primeiro. Ele foi publicado por Coelho e colaboradores em 2023 na revista Animals. O nome do artigo é Ensaio controlado por placebo de canabidiol oral diário como tratamento adjuvante para gatos com gengivoestomatite crônica. Bom, o nome do artigo já fala tudo, a metodologia inteira, né? É um ensaio que queria avaliar a eficácia de uma formulação oral de CBD, né, disponível no comércio, como um tratamento complementar para o controle da dor em 22 gatos acometidos por gengivoestomatite crônica. Nesse segundo estudo, não era só o CBD e o THC utilizados como foi no estudo anterior. Não, aqui o CBD só, sem THC, foi administrado dentro de um tratamento multimodal, incluindo butorfanol, meloxicam, ou seja, outros medicamentos sintéticos, né? Então, eles receberam isso, depois eles foram submetidos a extrações dentárias parciais ou totais, e os gatos receberam uma dose fixa de 4 miligramas de CBD ou placebo, né? Porque era um grupo que tinha 2 grupos, né? Um estudo com 2 grupos, 2 vezes ao dia, 2 horas antes das extrações dentárias e também depois, por pelo menos 15 dias depois das extrações dentárias, né? Essa terapia. Então, observou-se que o grupo tratado apresentou melhora na pontuação do índice de atividade da doença de estomatite, como vocês podem ver na tela ao lado, e além disso, observou-se também um alívio acentuado da dor oral após a cirurgia, usando, né, como ferramenta essa escala composta de dor oral canina/felina.
E como reações adversas, observou-se salivação, lambedura e tremor de cabeça após a administração de CBD em 5 gatos, enquanto os donos relataram diarreia em um gato e vômito em outros 2 gatos. Então, conforme eu expliquei num episódio sobre tônus do SEC, do sistema endocannabinoide, né? SEC, endocannabinoide, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, né? Esse episódio que eu gravei, mas o que os autores também falam é o seguinte: se o SEC do animal estiver super tonificado, ou seja, super excitado, ele tem que ser bloqueado para que esse equilíbrio possa ser restabelecido. E aqui os autores eles lançam uma hipótese de que uma intervenção nesse SEC, né, desses sistemas, ou cães ou gatos que sofrem com gengivoestomatite ou dermatite crônica, poderia ser benéfica, já que eles observam uma superexpressão de receptores canabinoides nesses indivíduos em comparação com os saudáveis. Né? Ou seja, né, trocando em miúdos, o sistema desses cães e gatos que estão com essas questões, eles estão produzindo mais do que o necessário. Então, eles precisam ser inibidos. O sistema tem que ser ou inibido ou bloqueado. Né? Isso também é muito interessante, né, como estratégia terapêutica. E para finalizar, mesmo diante desses dados positivos, a gente tem que apontar os limites desses estudos que a gente tem até agora. Né? São poucos, o número de gatos, quando não é só um, também é um número muito pequeno na amostra. Né? Em um desses 2 artigos, a gente teve o uso concomitante de outros medicamentos que são sintéticos, ou seja, não era só o tratamento com canabinoides. As avaliações também, quando são PETs, elas são muito subjetivas, porque elas são feitas segundo as percepções dos tutores, dos veterinários, né? E, por fim, a gente sabe que, como para qualquer outra condição médica, existe uma grande variabilidade no conteúdo desses produtos à base de canabinoides nas formulações usadas nos estudos, né? Portanto, fica claro que nós precisamos de mais investigações para poder entender como possíveis intervenções no SEC, no sistema endocannabinoide desses animais, podem ser exploradas na terapia veterinária. E por fim mesmo, agradecer a Brenda por ter trazido essa pergunta aqui para que a gente possa realmente fazer essas interações. Então, se você tem alguma queixa de algum familiar ou algum conhecido e quer saber, será que tem estudos ou não tem? Manda para a gente que a gente vai, né, buscar na literatura científica. Entendo, eu dou um retorno na forma de episódios. E em não tendo, eu deixo também um recado lá no Instagram para vocês, tá bom? Tá combinado? Então participe do Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides, porque nós precisamos de você. Até mais.